Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. Tudo bem com todos vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem. Bora lá, nossa sétima aula de psicultura. Estamos aí numa trajetória, né? Vocês firmes aí do outro lado da telinha, acompanhando, anotando as observações. Assim, pessoal, eu fiz aqui a apresentação, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vocês também deverão estar fazendo aí a participação de vocês, né? No Saiba Mais. Quando eu disser assim, olha, pessoal, anote isso daqui, ou pesquise isso daqui, né? É, é, tudo é válido, né? Tudo que você faz aí, né, com excelência, com amor, né? Você aprende, você, né, mesmo não estando lá na psicultura, né? Você pode, inclusive, se programar para fazer uma visita, né? Tentem aí na sua cidade entrar em contato com algum psicultor, né? Se você tiver mesmo interesse em busca, né, de mais informações, de estar trabalhando em conjunto com o proprietário, o psicultor, tá? Afinal, o médico veterinário ele vai, né, entender e vai ajudar, né, vai complementar aí, né, a equipe do negócio, do empreendimento, tá certo? E se você também não for o próprio, né, empreendedor aí também, tá certo? Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre manejo ambiental em piscicultura. Vamos falar sobre o controle da qualidade da água e os parâmetros ambientais de extrema importância, né? Afinal, a água, né, ela vai refletir também no pescado, ela vai refletir no seu produto final, né? E o manejo também de efluentes e os impactos ambientais da piscicultura. Lembrando que dentro do manejo de efluentes, a gente tem que seguir à risca a portaria 357, tá? Do CONAMA, que está complementada com a 430, tá bom? Vamos lá. Bom, o manejo, ele começa, né, com todo... A gente tem várias coisas, né, que deverá a gente, inclusive, listar, né? Mas o abastecimento, né, de como vai chegar essa água, né, tem que ser uma das primeiras coisas, né? O abastecimento, ele se dá principalmente por gravidade, tá? Ou uso de bombas de abastecimento. Se for um caso de água subterrânea, poças, você deverá aí já checar essas bombas, né? E prestar muita atenção se aquela água que está chegando, né, como que é o período de, como que ela, se ela vem em abundância ou não, mesmo em períodos, né, de estiagem. A gente sabe que períodos mais secos pode comprometer aí a sua criação, né? Então, a entrada de água, né, a gente orienta que ela chegue, né, ela possa chegar, né, através aí, né, de canaletas, né, e dentro dessas canaletas a gente pode colocar telas, né, vocês estão vendo aí na figura, né, a canaleta e as telas, para quê? Para a gente evitar a entrada de outros organismos, né, outros animais, né, e, além disso, folhas, né, algumas pedras que venham, né, então a gente põe aí, né, nessas canaletas que pode ser feita até mesmo de telha ou alvenaria, o pessoal constrói de alvenaria porque tem a durabilidade, né, maior, e muitas vezes usa-se também cano de PVC, tá? Um que aguente alta pressão. Vocês estão vendo aqui, né, do lado direito aí, o tubo, né? Tubo de PVC à direita, tá?
Bom, esses canais de abastecimento, eles devem ser posicionados na extremidade e na parte superior do tanque, ou seja, né, aonde você vai começar a encher o seu tanque. Vamos continuar aqui. O filtro biológico, ele também tem que estar previsto aí, né, nesse processo da chegada da água, né? Por quê? Porque o filtro biológico, ele vai evitar a entrada também de novas espécies, como eu falei, algumas até nocivas para o próprio cultivo, como peixes predadores, pode acontecer, tá? Até mesmo alevinos, né? Que depois cresce ali, e você fala, nossa, como que foi aparecer esse peixe aqui, né? Se eu só tenho um determinado monocultivo, tá? E às vezes as aves acabam trazendo isso também, né? Mas para frente eu vou comentar. Mas é bom você já preparar esse filtro biológico. Normalmente ele é feito com britas, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, a brita, uma tela, né? E você vê, esse é o perfil, né? A vista de perfil. E aí a água aqui, né? Chegando, tá? E separando aí, pode vir folhas, pode vir lama, pode vir tanta coisa, né? Principalmente, né, quando chove também, a água vai arrastando, vai trazendo, tá? É nesse momento aí que a gente acaba até vendo a função do filtro biológico. Bom, vamos continuar aqui. Bom, vocês estão vendo aí a construção, né? Toda uma infraestrutura de construção da saída da água do tanque. Bom, a saída também é de extrema importância, a chegada da água e a saída, tá? A estrutura de saída da água, ela deve, são várias formas aí, vocês estão vendo, né? São várias estruturas de saída. Bom, primeiro, ela tem que estar na parte mais baixa do tanque, né? Para ter um leve declínio, né, na hora de fazer a despesca e fazer o esvaziamento, né, do tanque, tá? Fazer a drenagem dele. Então, a saída, a gente tem aí, como vocês estão vendo, do tipo cotovelo ou joelho, e a gente fala, né, que é o monge, essa casinha aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, o pedreiro fazendo aí, preparando o monge, tá? Esse é o mais, assim, indicado para tanques de piscicultura. Então, vocês estão vendo que o tanque está escavado, está sendo preparado aqui, e você vê também aqui todo o tipo, né? Esse aqui é o cotovelo, né? A gente está aqui, ó, né, o chamado cotovelo. Repara aqui, ó, que além desse sistema, né, de cotovelo que está sendo aqui preparado, você tem a infraestrutura por detrás, né, que seria toda esse sistema onde a água ela vai ter que fazer uma volta para poder, de fato, né, passar pelo tubo de drenagem, tá? Então, aqui vai ter uma tela, inclusive, né? E aí você vai ver aqui, né? O nível da água aqui e o monge um pouquinho mais alto aqui, certo? E aí faz com que, né, o peixe também não saia, né? Ele fique, né? Aqui, né? Não fuja, né? Então tem essa vantagem também, tá? Os monges devem ser construídos externa ou internamente do tanque, né? Aqui é uma vista internamente, tá? Mas também tem outros que são externos. Aqui você vê outro tipo, né, de monge. A gente também tem um outro nome dado, que é a caixa de nível, tá? O pessoal que constrói, né, que está acostumado, já sabe como é feito, mas vocês têm que ter essa noção. Aqui, vocês estão vendo que o solo está com a calagem, né?
Aqui está jogado esse cal aqui para poder estabilizar o solo, né? Está preparando o solo ao mesmo tempo e construindo o monge. Aqui é a vista de cima. E parem aqui, ó, tá? Tem a saída da água. Bom, gente, como eu falei, deve ter aquela declividade, né? Então, olha aqui a figura, tá? A inclinação é sempre, né? Fica a inclinação no meio, vocês estão vendo aqui o desenho? O solo, né? Uma leve declinagem aqui, ó, uma inclinação aqui, e aqui, ó o monge aqui, né? A entrada da água e o monge aqui, tá? Tá bem explicadinho aqui. E externamente o canal de deságue, né? Então, esse lugar aqui que vai, a água vai muitas vezes misturar com outros tanques, é, é super importante aqui também fazer um tratamento, essa água não ir direto para os rios, riachos, córregos, tá bom? Fazer antes um tratamento desse efluente, dessa água que fica aqui, tá? Para não lançar com tanta amônia, tá? Não tanta substâncias orgânicas que vão ser geradas aqui, tá? Então, esse tipo de efluente aqui, orgânico, né? A gente tem que trabalhar isso antes, tratar isso antes. E como que trata? Normalmente a gente pode colocar até mesmo dentro do sistema, né? Plantio, tá? Utilizar essas águas para, por exemplo, fazer hortas, utilizar essa água para colocar outras plantas, tá? Então, reciclar essa água depende se essa água vai entrar em um outro sistema. Se essa água entrar num outro sistema como a agricultura, então as plantas vão agradecer, porque elas adoram, né? A amônia, né? O ciclo do nitrogênio ali, fosfato, então ela vai gostar muito, né? Então vai ter um bom aproveitamento aí. Bom, o leito, então, do tanque deve apresentar essa pequena inclinação, nos sentidos das paredes laterais para o centro, estão vendo, né? Então, no sentido longitudinal, em direção ao escoamento, tá? Então, essa inclinação, ela deve ser de aproximadamente 1,5% para facilitar, inclusive, a limpeza e a drenagem total, né, dessa água do tanque. Bom, até aqui, gente, nós estudamos várias coisas. Estudamos, né, a fazer um resuminho aí do que a gente já viu, né? Da aula anterior e hoje a gente está observando várias coisas. Então, estudamos os sistemas de criação em piscicultura, né? A gente observou, né, as espécies que podem ser criadas, uma, né, individual, o monocultivo ou o policultivo, né? Então, são formas de exploração, a gente sabe que todo impacto de toda atividade da piscicultura gera um impacto, toda atividade, né, gera, sim, no ambiente, e temos que fazer o levantamento de dados daquela área, tá? É muito importante para a gente ter aí um melhor aproveitamento de tudo e ter ali o plantel, o peixe saudável, para não ter perdas aí, né? Porque às vezes um peixe vai contaminar, acaba contaminando, acaba ficando doente e passa para os demais, né? E quando acontecer isso, separar esse lote, separar esse peixe, fazer quarentena, fazer tratamento muitas vezes. Então, tudo isso é um custo, tá? Então, o médico veterinário, ele sabendo como é todo o empreendimento, vai saber também investigar, vai estar vendo isso de perto e saber a melhor maneira, né, de tratar
aquele cultivo, né? Então, vamos identificar, né, isso antes, fazer essa abordagem, saber que viveiro é diferente de tanque, né? Existe essa abordagem mesmo, né, da limpeza do tanque. E sabendo isso, sabendo como é a construção, vai ser mais fácil realmente trabalhar, né, e ter aí um grande resultado, tá? Bom, gente, vamos entrar agora na qualidade da água, né? E também todo o manejo e as fases do cultivo. Bom, diariamente tem que orientar o psicultor de que é necessário fazer a avaliação, a observação da qualidade da água. Como assim? Ah, professora, não é possível fazer 2 vezes por semana? Não. A dinâmica, o fluxo d'água muda muito, tá? A gente tem aí até mesmo essas questões, né, de mudança climática, e a gente pensa que estamos livres, não estamos livres, né? Todo o cultivo, ele, né, um bom empreendimento, o gestor, né, a equipe, ela tem que estar ali diariamente, né? Você tem que observar, né, constantemente o seu lote, né, de peixe e a qualidade da água, porque vai refletir, né, é o ambiente dele, né, é o habitat dos peixes, né, e que tem uma variação durante todo o dia, né, e muitas vezes uma pequena variação, tá, pode acabar com todo o plantel, todo o cultivo, todo aquele esforço que você fez, né, então, eu tenho que enfatizar muito isso para vocês, que o controle da água e o manejo mais perto possível, diariamente, tá? Fazendo uma escala de horário, mas que tenha essa responsabilidade, essa dinâmica, são práticas, né, indispensáveis para ter o sucesso, tá? Bom, então, né, dito isso, né, deve conhecer, então, a água, tá? É a água que é o meio de cultivo, né? E é ali que você vai trabalhar, tá? Então, você vai trabalhar, vai checar, né, a temperatura, vai checar o pH, a transparência, a alcalinidade, dureza, os gases dissolvidos, né? Incluindo oxigênio, dióxido de carbono, né? Amônia, que a gente já falou bastante, né? Ela é primordial, salinidade, né? E a biologia da água no aspecto assim, ó, há alimento natural ali, há fitoplâncton, né? Será que as algas vão dar conta de fazer todo o processo, né, de oxigenação? E à noite, será que não vai cair o nível de oxigênio, né? E o zooplâncton, né? Uma vez que você vai colocar o alevino e vai fazer a engorda, se você tem lá no seu viveiro, principalmente o escavado, você tem grande chance, né? Não só o escavado, mas também o outro viveiro, né, o tanque, né, melhor dizendo, o tanque preparado, você pode sim fazer essa avaliação do zooplâncton. Os viveiros escavados é mais fácil de ter esse zooplâncton, né, de você observar mais, tá? Até porque esse zooplâncton vai chegar através das nascentes, através dos percursos d'água, vai sendo, né, trazidos. A temperatura tem diferença da água e da temperatura do ar? Com certeza, né? A gente tem aí determinadas espécies que possuem uma zona térmica ótima para tanto comportamento como alimentação, tá? Então, essa variação de temperatura, ela deve ser uma temperatura, né, que até a literatura os estudos mostram daquela espécie uma temperatura confortável para possibilitar o desenvolvimento do peixe, né? Então, a temperatura vai influenciar diretamente a fisiologia do peixe. Ele pode estar muito agitado, ou ele pode diminuir o seu metabolismo, né, quando cai a temperatura, ou a espécie, ela só
é uma espécie de água fria, por exemplo, você vai ter que buscar lugares montanhosos, lugares mais frios para criar, por exemplo, truta, tá? Então, um dos equipamentos necessário para isso é o termômetro, né? Vocês estão vendo aí o termômetro para controlar essa temperatura. Gente, tem variação da água, né? Da superfície, dependendo do tanque, né? Dependendo da profundidade de 3 metros, mais ou menos, né? 3 a 4 metros, lá no fundo do viveiro já vai estar diferente a temperatura, tá? Então, a gente avalia a temperatura, né, nos dois, até mesmo, né, intermediário. Então, a gente avalia no fundo, intermediário e na superfície. Aqui vocês estão vendo a temperatura ideal para cada espécie. Então, o pacu de 25 a 30 graus, a tilápia um pouco mais baixo, né, 26 a 28, não muito, mas esse 1 grau de temperatura, você tem aí diferença no comportamento do animal, do peixe. O dourado, vocês estão vendo aqui, 20 graus, ele aguenta, né, tem um pouco mais de temperatura, né, um período, melhor dizendo, uma escala maior, né, 20 a 28. Vocês estão vendo aí a carpa capim, que fica mais no fundo, então o fundo ele tem que estar mais quentinho, 24 graus. E, aliás, quando eu estava fazendo a medição também de água de poço, a água no poço, muitas vezes lá, né, subterrânea, ela é mais quente mesmo, né? Ela tem uma diferença de 1 a 2 graus, muitas vezes 1 grau de diferença para a temperatura do ambiente externo, né, do ar, tá? Bom, o bagre aqui também, ó, 24 a 28, tá? Aqui, essa carpa comum, ela chega até mesmo a requisitar aí uma temperatura muito maior, tá? O tambacu, o tambaqui, aqui, ó, mostrando, e o pintado, né, 22 a 28. O pH da água, vocês estão vendo aí um equipamento que a gente chama de multiparâmetro, né? Ele tem vários eletrodos aqui, ó. Esse é um computador de bordo, né? Onde a gente pode abastecer, colocar pilha aqui, ir para campo. Aqui a gente tem um fio, né? Isso aqui depende do viveiro, né? Assim, dá para comprar de 2, 3 metros, né? Ou até mesmo 5 ou 10 metros, isso vai variar de fornecedor, você pode observar isso. Aqui, você tem, nesse caso aqui, esse amarelinho aqui, é um plastiquinho, a gente tira, faz a calibração do pH-metro. Esse aqui é o pH-metro. Normalmente a gente calibra, tem um líquido para calibrar esse equipamento antes de você fazer a mensuração, você calibra nesse líquido universal, em campo mesmo, liga o equipamento, isso é muito prático. Aqui é o condutivímetro, esse pretinho, tá? E tem, normalmente ele vem com 3 ou 4 eletrodos aqui. Tem mais um que é o oxigênio dissolvido. Esse aqui é uma capa, né? Aqui eles abriram aqui, dá para colocar a capa para proteger. Depois que você calibra, coloca essa capa. E com essa capa, tá vendo que tem uns buraquinhos aqui? A água ela entra aqui e você consegue ver instantaneamente nesse visor aqui a variação, a temperatura, você pode colocar para estar fazendo 1 minuto, 2 minutos, você vai observando. E a escala do pH, você tem aí de 0 a 14. O que é indicado é que o pH seja mais possível neutro, tá? 7, pH 7. Bom, abaixo de 7, a gente vai considerar que a água, ela é ácida, tá? Ou acima de 7, a gente vai considerar a água alcalina. Bom,
Para a piscicultura, não sei se vocês lembram das nossas primeiras aulas, vai depender da espécie, mas a gente sabe que está na faixa de 6, o ideal, né? 5,5, 6 aí, tá? Mas eu falo para todos vocês aí, para os meus alunos, que o ideal mesmo é ficar neutro, água neutra, né? 7 ou até mesmo mais alcalina, porque tem mais sais minerais ali também, tá? Entre 7 a 8,5, 8,5, tá? Mas dentro da piscicultura você tem uma variação, né, de 6 a 9. Vai depender da espécie. A tilápia, ela aguenta, né, uma faixa aí de pH um pouco mais baixo, inclusive, abaixo de 6. A transparência. Lembra que eu comentei na última aula sobre o disco de SEC? Pois é, anota esse nome aqui, ó, disco de SEC. O disco de SEC, deixa eu ver se tem uma foto aqui antes. Aqui, ele aqui, ó. Esse é o disco de SEC, tá? A gente dá para construir esse disco aqui. Vocês estão vendo, tem a parte escura e a parte branca. A gente pinta, né? A gente já tem no mercado aí para vender ele preparado, tá? Essa parte mais escurinha e a parte mais branquinha, a gente vai mergulhar aqui vai ter no. Ai, gente, fugiu o nome aqui. No cabo, né? A gente. Normalmente aqui é tão simples, aqueles de. Eu tô com um nylon na cabeça. A gente coloca aqui, faz a medição, né, de centímetro. Então, quando a gente tem aqui 60 centímetros, né, a gente vai colocando aqui, né, até 60, né? Quando a transparência, a gente vai mergulhar isso aí. Então, a gente vai ver até onde mergulha e até onde a gente vê a cor do disco, tá? Então, a gente vai observar, vai colocar, né, dentro da água. Então, quanto maior a profundidade, né, que você vai colocando, vai puxando, e tem a visualização da água, né, você vai fazer a medição da transparência, que vai ser de acordo com você vai mergulhando ele e vai vendo, até onde você chegar, né, onde você enxergar. Então, entre 30 a 60 centímetros, quando você coloca, é a ideal, tá? É a mais adequada, tá? Fugindo disso, né? Uma transparência maior que 60, se você está vendo, né? Existe maior possibilidade de crescimento de planta, tá? Crescimento de plantas aquáticas, porque a luz está chegando, né? Agora, quando a transparência é menor que 30 centímetros, então pensa numa régua de 30 centímetros. Se você coloca e não enxerga mais, né? Muito pouquinho, menor que 30, aí, gente, vai ter vários problemas com a criação aí, né? Por quê? Principalmente vai ter muitos sedimentos, né? O peixe muitas vezes não vai enxergar o alimento, né? Vai ter uma série de consequências. Vai ter oxigênio provavelmente mais baixo, tá? O oxigênio dissolvido, vai estar variando o pH, é batata. Não sei se vocês entendem essa expressão, né? Mas você tem que já providenciar aí algumas mudanças. Deixa eu voltar um slide aqui anterior. Peraí. Então, aqui, ó, a capacidade de penetrar a luz, né, na água define sua transparência. Então, a gente vai utilizar o disco de SEC, é assim que fala, para avaliar a transparência, tá, da água. O disco de SEC é um disco de 20 centímetros de diâmetro, tá? Com esses quadrantes preto e branco e preso num cabo. Aí, pode ser até mesmo um cabo de varal, né? Enfim, quando a gente compra, da outra vez, é o barbante. Lembrei o nome agora. O barbante. A gente coloca o barbante, depois troca o barbante, vai fazendo aí a reposição,
né? E é claro que tem que ficar vendo isso, monitorando isso, tá? Então, o disco de SEC é indicado semanalmente ou a cada 3 dias, fazendo esse controle da qualidade da água. Bom, vamos para a alcalinidade. O que é a alcalinidade? É a capacidade que a água vai ter de receber os prótons, devido à presença de carbonos ou bicarbonatos ou hidróxidos de metais alcalinos e alcalinos ferrosos. Então, é a capacidade que a água tem, né, de estar ali praticamente permitindo esses prótons, né, esses sais ali, fazer com que o pH da água não abaixe tanto, não fique tão ácido, né? E até mesmo entrando nesse equilíbrio que é o que a gente quer, né? Que é o pH 7, né? Então, quando a gente se refere à alcalinidade, inclusive tem uns kits já prontos de coloração, né? Você pega a água, pinga lá os reagentes e vai ver aí os níveis, né desejável da alcalinidade, que tem que ser aproximadamente 20 miligramas por litro. Bom, é o poder, como eu falei, né, é o poder da água neutralizar os ácidos, tá? E na mineralização, os minerais que vão estar compondo ali a água em si para o peixe, tá? Isso é a alcalinidade, né? Então, é o poder da água em neutralizar os ácidos fortes aí, como o ácido úmico, tá? É muito importante a gente observar também na propriedade, né? Se ali naquele solo já existia alguma cultivo, e que possa ter ali uma concentração de ácido úmico. A dureza já é um pouco, né, diferenciada. A alcalinidade 20, a dureza tem que ser valores acima de 40 miligramas, tá? Que seria água destinada à piscicultura, né? Anota essa informação, né? Coloca assim, dureza e alcalinidade, tá? Bom, a dureza, ela vai concentrar determinados íons, o cálcio, o magnésio, que vai estar sendo combinado com carbonato e bicarbonato, isso é a dureza total da água. Então, a presença de cálcio e magnésio vai ajudar na formação do esqueleto, a estrutura corporal dos peixes, tá? Então, todos esses íons, eles vão entrar no corpo do peixe. Então, é importante a gente checar como é que está a dureza da água. Já os gases dissolvidos, o principal aí que vocês devem ver, né, já sabe, né, é o oxigênio e o gás carbônico, né? Lembrando que o gás carbônico é tóxico para os peixes, né? Ele precisa ser baixa concentração, e temos que ter mais oxigênio. Então, o oxigênio também, essa troca da atmosfera, o ar, com a água, essa circulação, deixar o ar passar na água, é de extrema importância também, né? Esse movimento que a água faz para oxigenar, tá? É fundamental, a entrada da água, a circulação da água, tá? Para que você tenha, então, um oxigênio dissolvido, que está incorporado na água, né? Fazer parte, né? Entrar pelas guelras, fazer parte da respiração do seu peixe, tá? Então, a variação de oxigênio nos tanques pode acontecer, né? De acordo com o número de plantas aquáticas, algas, né? A gente tem essa questão da profundidade também do tanque, a temperatura vai influenciar também, né, na concentração ou não, né, do oxigênio, a incidência de luz ou não dentro do tanque, né, para ter a fotossíntese, liberação de oxigênio também, né. Então, esse equilíbrio, ele também tem que ser avaliado, como eu falei para vocês,
constantemente, tá? Quando cai o oxigênio, os peixes praticamente eles não vão se alimentar. Então você tem que parar a, a, a distribuição, né, da ração, tá? Não vai fazer colocar aeradores e de fato depois à noite você desliga esse aerador e volta tudo de novo. Então, os peixes acabam não se alimentando, depois no dia seguinte você vai ter o desperdício com a ração. Primeiro, você tem que avaliar toda essa dinâmica, como que vai ser a capacidade de suporte também da água que está entrando, que está entrando como eu falei, a montante, checar como que está o oxigênio dissolvido a montante, e durante o cultivo, a engorda, como vai ter várias fases, ficar sempre de olho no oxigênio, tá? Os peixes, quando eles abrem, então, a boca na superfície, com certeza falta de ar, que eles estão ali, tá? A coloração da água começa a ficar verde para marrom, tá? Isso daí é sinal de que está tendo uma queda de oxigênio. A concentração de peixes próximo à entrada do viveiro vai ser maior, porque é onde a água tem o mais movimento, mais oxigenada, e a gente vai observar os peixes mais velhos ou os peixes maiores, né? Eles morrendo. Bom, o que que a gente faz então na falta de oxigênio? Como eu falei, tem que verificar essa questão aí da alimentação, às vezes tem que parar mesmo a alimentação, tá? Parar a adubação orgânica, tá? Parar o fornecimento de alimento, pode aplicar aeração mecânica, vai encher o viveiro com o máximo de água e limpa, ok? E, como eu falei também anteriormente, 5 miligramas é o ideal, 5 miligramas de oxigênio por litro. Níveis acima de 3, né? Eu falei 5, mas o 5 é o ideal, tá? Quando chega a 3 miligramas por litro, beleza, ótimo, né? É um sinal que o cultivo está grenando, está indo bem, né? Abaixo de 3, alerta, tá? Alerta. O gás carbônico ou o dióxido, né? Ele também tem que ser verificado, tá? A gente encontra de 3 formas o dióxido, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, o CO2, né, que seria a liberação de CO2 pelos peixes. Ela vai influenciar diretamente o pH da água, e à medida que o pH vai aumentando, a concentração de CO2 diminui e vice-versa. Então, por isso que é importante a gente controlar esse pH e ele ser mais alcalino também, porque vai diminuir a concentração do dióxido. A amônia. A amônia é sempre falada. Olha só a concentração ideal, né? A concentração praticamente ideal é não ter, né? Não ter. Só que a gente mensura, né, duas casas aí, ó. 0,05 miligrama por litro é o ideal para a criação de peixe, ou seja, tem que ser baixo, né? Se a gente for olhar aqui, é como se não tivesse. É bem importante essa renovação da água, né? Para reduzir a concentração de amônia nos viveiros, tá bom, gente? Bom, a amônia é um composto nitrogenado, dissolvido na água, ele fica realmente na água, e quem vai fazer a decomposição são as bactérias, né? Muitas vezes, ali, as fezes também vai gerar um aumento da concentração de amônia na água, não só os peixes, né? O processo de excreção pelas brânquias, a gente já viu isso. Você tem também o produto da decomposição pelas bactérias também que vivem no tanque, tá? Decompondo a matéria orgânica. Então, a gente tem uma soma aí, tá?
tem a concentração de amônia pelo próprio processo de excreção dos peixes, e também desse fator aí, né, da matéria orgânica em decomposição. Lembrando que, se tiver amônia no sangue, ele vai parar de crescer, tá? Você vai fazer a medição dele, se você não fizer a análise da amônia, você vai perceber na hora que vai fazer a checagem de peso e o comprimento dele. Salinidade, tá? Então, água superficial, né? Água doce, né? A salinidade da água não vai afetar alguns peixes, mas alguns peixes têm limite também para águas assim salobras, né? Então, tem que checar a espécie e tem que ver se a água vai ser imprópria para o abastecimento da piscicultura, tá? Tem um equipamento salinômetro, né, que você abre, pinga um pouquinho de água ali e verifica a salinidade instantaneamente. Ele não requer muita coisa, tá? Não precisa bateria, nada. Você compra, você abre. Não sei se eu coloquei foto aqui, não coloquei. Ele é muito prático, tá? Bom, já as águas de poços profundos, né, pode ter salinidade alta, né, incrível que pareça. Tem alguns lugares até que utilizam água de poços e tem alta salinidade. Você vê os cristalzinhos formados ao redor, né, do próprio poço, tá? Então, antes de fazer qualquer viveiro, fazer qualquer criação, checa a água, vai medir aí a salinidade, né, o uso do salinômetro, tá? Ou o refratômetro, que também é um equipamento que faz essa checagem da salinidade. Bom, agora, falando da biologia, né? Como eu falei, a biologia na água, da água ali, vai influenciar, né? Seja água profunda ou superficial, né? Ela vai estar sendo habitada por micro-organismos, né? E muitas são bactérias e os plânctons. Dentro dos plânctons, vocês estão vendo aí a Daphnia similis. A Daphnia similis é o que a gente chama de popularmente pulga d'água, né? Os peixes adoram, né? Principalmente os alevinos, né? É o alimento natural, né? Então, você tem um zooplâncton que não vai trazer risco nenhum para o seu cultivo, tá? Inclusive, vai ser muito bom, importante a alimentação com esse tipo de organismo aí, né? Já as bactérias, a gente tem que ficar de olho, né? Porque tem bactérias que vão decompor a matéria orgânica e a gente tem que checar, né? Se tem Escherichia coli, né? Alguma bactéria aí prejudicial, que é possível, né? Tudo é possível, mas o grande número de bactérias que pode prejudicar a vida dos peixes, elas são relacionadas à queda do oxigênio dissolvido na água, tá? Então, elas estão ali, elas vão estar, mas a gente vai fazer também toda a checagem dos parâmetros e vai diminuir essa matéria orgânica, tá? Bom, os plânctons, como vocês podem ver aqui na figura, na imagem, aí a gente tem o fito e o zooplâncton, tá? Claro que patógenos, né, larvas de inseto, de mosquito, vão fazer parte aí desse zooplâncton, tá? E os peixes adoram, eles vão se alimentar aí. O que não pode ter são os parasitas, né? Determinadas parasitoses ali, né? A gente tem que cuidar, né? A gente tem que verificar se o peixe também não veio, não entrou, né? Dentro desse viveiro,
né, não foi ali feito a rede, né, a filtração correta da montante, da água que está entrando, e também os pássaros podem trazer, tá? Alguns pássaros que são aqueles pássaros que são pescadores, né? Eles ficam ali esperando ali e muitas vezes acaba não, né? A gente, o piscicultor, ele pode colocar aqueles espantalhos, ele pode colocar algumas redes ali para evitar. É difícil, eu sei que é difícil. Então, tem que estar monitorando constantemente ali para que esses invasores não apareçam. Bom, gente, só salientando aqui, né, a importância da análise ecotoxicológica de efluente e afluente de viveiro de piscicultura. Bom, por que que eu falo sobre isso? Bom, o afluente é a água que você vai estar abastecendo, né? Então, vai checar, fazendo análise, né, de todo o ecossistema, né, se aquela água vai impactar algum corpo d'água, ou quando ele está vindo, ele já está impactado, ou quando você vai gerar, né, vai fazer a despesca e vai liberar o efluente. Então, é muito importante fazer a análise, tá? Lembrando que grandes empreendimentos, né, requer, né, tá no CONAMA, essa requisição da análise ecotoxicológica. Para quem quiser saber mais, quem quiser aprofundar mais o conhecimento, fica a dica aí, né, de um artigo que eu publiquei aí, tá bom? Esse artigo, tá, eu fiz aí durante o meu mestrado na área de aquicultura e pesca, tá bom? Fica a dica. Lá vai estar mostrando, né, a análise de toxicidade, né, com seriodafnia, que a gente usa como bioindicador ambiental. Tá? Tem vários laboratórios que realizam isso, e é muito importante quando você tem aí que fazer toda uma avaliação, um monitoramento, e principalmente a água, né, que o seu peixe ali sobrevive, porque ela está ali com uma boa qualidade, tá certo? Bom, gente, eu me despeço aqui, espero que vocês tenham gostado. Foi aí um longo diálogo aí, né? E se quiser, né, vai lá, faça lá seus comentários, escreva lá, converse lá com o seu mentor, que sou eu, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até breve.